Olá, amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Filosofia. Estamos aqui para mais uma videoaula da Nancy Fraser, Reconhecimento Sem Ética. Eu queria agradecer a todos pela audiência, muito obrigado por todas as participações, todos os likes, todos os comentários, perguntas. Ah, Queria convidar a todos os outros que estão participando pela primeira vez, que também se inscrevam em nosso canal, né? Podem ter acesso aos vídeos imediatamente no que postados. E outras vantagens que eu virei a aos poucos ir disponibilizando para vocês. Também podem, né, ser avisados, né, dar o seu like, podem fazer seus comentários, suas observações, participações, sugestões, por favor, fiquem à vontade. E também, principalmente, na verdade, né, todas as suas perguntas, que eu tentarei responder o mais rápido possível, até mesmo se eu puder, assim, de imediato, né, à medida de for a demanda, né, mas eu sempre tento ajudar todos que eu puder com o máximo possível. Se eu não puder, eu vou tentar. E vocês também podem pegar o texto que volta a lembrar vocês, ele é o único, é um só para toda Nancy Fraser, né? As aulas são cada parte do texto, que é o mesmo texto em todas elas, as aulas. E os do Yuto Kironaki e David Wallace, né, que ainda não tem a série de aulas do texto, mas os textos já estão disponibilizados lá nas biografias deles lá, antes das aulas completas de Thomas Hobbes e de Marilena Chauí, tá bom? Então vamos lá começar. Eu sou o professor Johnny Tokarski. Estamos aqui então para a nossa aula, a nossa terceira aula do texto, a nossa quarta aula da Nancy Fraser, a terceira aula do texto dela, que essa série vai ter 10 aulas do texto, né? Mas do, a aula da biografia dela acaba dando então 11 aulas dela, a maior de todas, né? São menores os capítulos, porém são os mais difíceis de se compreender. Né? Porque ela é uma típica teórica crítica, né? Que é o nome que se chama aos estudiosos dessa política, dessa prática, dessa filosofia prática que é a teoria crítica. E é da natureza dessa filosofia, é o jeito que ela é ser complexa, né? Aqui é o texto mais simples possível, né? Porém, é publicado numa periódico até, porém é a linguagem deles. Então, não se assustem, não se preocupem, eu estou aqui para desfazer, né, qualquer embaraço, qualquer nó que vocês talvez sintam que às vezes dá na leitura do texto. Mas a leitura do texto é dispensável, né? Usar como podcast é uma boa ideia, né, colocar para ouvir também, dá para fazer isso, mas assim não esqueçam, a leitura é fundamental, afinal quando chegar diante do texto lá, você vai estar diante do texto que você já leu, aquelas palavras ali lidas, vistas, escritas já entraram pelos seus olhos na sua mente, é necessário, tá bom? Então, amigos, vamos lá. Né? Aqui está a Nancy Fraser, Reconhecimento Sem Ética, filósofa do século XX, na época das ideologias do impasse da Guerra Fria, que é justamente a ideologia capitalista, de extremamente direita, e desse socialismo extremamente mal feito aqui, deturpado totalmente por Stalin, né, que da União Soviética, que, que é de princípio comunista, né, mas havia um equilíbrio no mundo. Né? Era uma desgraça dos dois lados, mas acontece que acabava freando um ao outro. Né? O que parecia ser bom. O problema é que quando um caiu, aí soltou, abriu as porteiras de vez e tudo mais, assim, acabou se levando para o total capitalismo e abuso total e a libertação que tornava prontos os países para a extrema-direita, né, para a sanção de fascismos no mundo. Aí, bom, sendo que a União Soviética já era um fascismo. Bom, aqui está a obra original da qual foi retirado o texto, né? Reconhecimento sem ética da Nancy Fraser, o nome se chama Lua Nova, a revista de cultura e política do ano 23, né? O número dela é 70, de São Paulo, da editora SEDEC, de 2007. Aqui está a nossa filósofa americana Nancy Fraser, nascida no ano de 1947, atualmente com 76 anos. E aí,
Eu sou então o professor Johnny Tokarski, na nossa aula de Nancy Fraser, do texto Reconhecimentos e Ética para o Processo Seletivo da UFPR de 2024 para 2025, na disciplina de Filosofia, de uma autora que é, acima de tudo, feminista. E a aula de hoje, então, trata-se, no terceiro capítulo do texto, Identidade ou Status. O ponto central da minha estratégia é romper com o modelo padrão de reconhecimento ou da identidade. Não tem que ter isso. Acaba com isso aí. Não tem que ter essa identidade que classifica a pessoa, não. Nesse modelo que exige reconhecimento, a identidade cultural específica de um grupo e separa-se em grupos, não pode. O não reconhecimento consiste na depreciação de tal identidade pela cultura dominante e o consequente dano à subjetividade dos membros do grupo. Digamos que o fascismo brasileiro é uma merda, né? Uma merda no sentido ruim mesmo, né? Pouca bosta mesmo, né? Do bolsonarismo brasileiro, né? Colocasse o cristianismo lá acima de todos os outros, se desfazendo então dos ubandistas, né? Dos muçulmanos, dos judeus, né? Dos ateístas, todas as pessoas que são humanos. A questão não é qual é o seu credo, mas o seu caráter. Aquilo dali ou é burrice, ou é falta de caráter. Não é burrice, ainda talvez tenha a solução. Não é falta de caráter, eu nunca vi. Uma hora aparece. Pode demorar. E a gente pode se enganar, mas uma hora a podridão aparece. Reparar esse dano significa reivindicar reconhecimento. Acabando com essa merda, dessa identidade, essa bosta. Isso, por sua vez, requer que os membros do grupo se unam ao fim de remodelar sua identidade coletiva por meio da criação de uma cultura própria, autoafirmativa. Então não pode fazer isso, ter uma cultura que se autoafirme sobre as outras e se coloque sobre as outras e busquem uma identidade nessa multiculturalidade humana. É isso que propõe a Nancy Fraser. Desse modo, no modelo de reconhecimento da identidade, a política de reconhecimento significa política de identidade. O modelo de identidade é profundamente problemático, entendendo o não reconhecimento como um dano à identidade. Ele enfatiza a estrutura psíquica em detrimento de instituições sociais e da interação social. Então, o reconhecimento é um dano à identidade feita por alguém que disse que se privilegia dessa classificação imposta por eles mesmos. Assim, ele arrisca substituir a mudança social por outras formas intrusas de engenharia da consciência. O modelo agrava esses riscos ao posicionar a identidade de um grupo como um objeto do reconhecimento. E é isso que eles não querem. Como aqui na obra da Tarsila do Amaral, Os Operários, 1933, a obra que você vê aqui, todas as pessoas são únicas. Eu sou um delas, aqui um rostinho no meio dela. Até o tamanho é o mesmo, ó. Mas nesse momento que está aqui, você vê que, por mais diferente que eles são, eles estão colocados numa posição de exploração dos donos daquela coisa lá atrás, lá. Que não precisava ser assim, né? Ao preço da destruição do planeta Terra. A casa de todos nós e de todos os outros seres, do qual nos julgamos superiores. Só isso já não é uma forma de fascismo? Enfatizando a elaboração e a manifestação de uma identidade coletiva autêntica, autoafirmativa e autopoética. Ela submete a membros individuais a uma pressão moral a fim de conformarem a cultura do grupo. Então eles apertam até que aceitem o que eles estão dizendo. Muitas vezes o resultado é a imposição de uma entidade de grupo singular e drasticamente simplificada que nega a complexidade da vida dos indivíduos. Que são todos nós complexos, nós somos inteligentes demais para sermos simples. Os cachorros são complexos, os gatos são, os outros bichos são, aqui eu estou dizendo isso porque estão próximos, a gente é fácil analisar. E suas identificações e as interseções de suas variadas afiliações
Além disso, o modelo reitifica a cultura, ignorando as interações transculturais. Ela trata as culturas como profundamente definidas, separadas e não interativas, como se fosse óbvio que uma termina e a outra começa. E é isso que não deve acontecer, e sim a transculturalidade. Todos como uma cultura só, sendo respeitando o diferente. Podem dividir o mesmo espaço ao público. E podem ter seus cantinhos também, para fazerem as coisas do seu modo com os seus semelhantes, mas não precisam expulsar os outros de lá. É justamente o que o sistema capitalista de direita faz. Separa as pessoas, cria uma situação em que está tão má que parece que não tem solução, mas tem. Acaba com isso. Muda esse sistema por sempre. Como resultado, ele tende a promover o separatismo e a enclausurar os grupos ao invés de fomentar interações entre eles. Ademais, ao negar a heterogeneidade interna, o modelo de identidade obscurece as disputas dentro dos grupos sociais por autoridade para representá-los, assim por poder. Poder político, poder militar, poder econômico, poder tecnológico. Daí o menino vai pedir coisa no carro lá enquanto o outro tem o iPad. E o poder cultural, aonde a cultura dele diz que tem a raça superior. Ah não, né? Essa é das antigas já. Não é tão diferente. Consequentemente, isso encobre o poder das facções. Dominante é uma facção criminosa. Dominante reforça a dominação interna. Então, em geral, o modelo de identidade aproxima-se muito facilmente de formas repressivas de comunitarismo. Aí você mostra como se fosse, porque você quer que sigam o seu modelo, mede pela sua regra. E o separatismo não é permitido. Ele precisa voltar como a Escócia nunca conseguiu de fato se libertar da Inglaterra, o Reino Unido, como é chamado United Kingdom, UK. Isso sem contar, por exemplo, o Brasil. Não precisa disso. Por essas razões, proporei uma análise. Alternativa ao reconhecimento, a minha proposta é tratar o reconhecimento como uma questão de status social. Dessa perspectiva que eu chamarei de modelo de status. O que exige reconhecimento não é a identidade específica de um grupo, mas a condição dos membros do grupo como parceiros integrais da interação social. E se você é parceiro integral da interação social, é o status que você precisa. Basta você fazer isso. E será como todo mundo. A condição é nunca estar acima de ninguém. O não reconhecimento, consequentemente, não significa depreciação e deformação da identidade de grupo. Ao contrário, significa subordinação social no sentido de ser privado de participar como um igual na vida social. E aí acontece isso aqui. Os grupos lá. Quem será que manda, né? Reparar a injustiça certamente requer uma política de reconhecimento, mas isso não significa mais uma política de identidade. No modelo de status, ao contrário, significa uma política que visa superar a subordinação, fazendo o sujeito falsamente reconhecido como membro integral da sociedade capaz de participar com os outros membros como igual. Permitam-me elaborar. Entender o reconhecimento como uma questão de status significa examinar os padrões institucionalizados de valoração cultural em função de efeitos sobre a posição relativa dos atores sociais e acabar com isso aqui. É isso que querem fazer. Quem é que querem colocar lá em cima? Quem é que coloca? Deve ser a gente, o povo. Não essas figuras fascistas e caricatas. Se e quando tais padrões constituem os atores como parceiros,
capazes de participar como iguais com os outros membros da vida social. Aí podemos falar do reconhecimento recíproco e igualdade de status desde que se reconheçam. Porque a condição é nunca se colocar acima dos outros. Quando, ao contrário, os padrões institucionalizados de valoração cultural constituem alguns atores como inferiores, excluídos completamente os outros, ou simplesmente invisíveis, ou seja, como menos do que parceiros integrais da intenção social. Então, nós podemos falar do não reconhecimento de subordinação de status. Então, ninguém pode falar dos outros assim, tratar dessa maneira no modelo de status. Então, o não reconhecimento aparece quando as instituições estruturam a interação de acordo com normas culturais que impedem a paridade de participação. E se for rolar desse jeito, já era. Não pode. Todo mundo pode. Tá tudo certo. E não pode mexer nisso daqui, ó, desde que um não se coloque sobre o outro. Você pode embaralhar a sua vontade e nunca vai, porque não há um centro. Não há um acima e não há um abaixo. Não há uma hierarquia. Isso é uma mentira contada há muito tempo para dominar o homem, para acabar com o espírito do homem, para aprisionar o homem. Como diz Foucault, uma microfísica do poder, onde tudo depende do vigiar e do punir aquele que sai da medida da régua, do caminho traçado para ele andar. Exemplos abrangem leis matrimoniais que excluem a união entre pessoas do mesmo sexo por serem ilegítimas e perversas. Políticas de bem-estar que estigmatizam mães solteiras como exploradoras sexualmente responsáveis. E práticas de policiamento, tais como categorização racial, que associa pessoas de determinada raça com a criminalidade. Ninguém nunca fez isso, né? No Brasil não tem. Em todos esses casos, a interação é regulada. Por exemplo, se você conhecer todos os ateus é criminoso. Pronto, já era. Você acabou de categorizar. Só porque ateu não significa que é mal. Só porque a mente dele é um tipo de mentalidade que chegou num ponto onde ele não considera isso como sendo um fato, ou ele coloca isso em dúvida, ou o fato é que, talvez para ele, na perspectiva que ele viu, não exista nada, isso não muda nada. Eu já vi pessoas ateias serem ótimas, enquanto eu vi pessoas que se dizem cristãs, moralistas, as piores, fazendo as piores coisas. Eu já vi criança sábia e já vi velho tolo. Isso é etarismo, classificar as pessoas, dizendo que o mais velho é mais importante do que o mais novo, que deve. Deve nada. Se essa bosta dessa hierarquia, desse militarismo maldito, revertido em muita coisa, mas muita coisa dessa porcaria de organização da sociedade é revertida nessa forma pior que tem, que é o militarismo, que ainda serve para obrigar os outros a seguirem as regras deles ou então matá-los. Em todos esses casos, a interação é regulada por um padrão institucionalizado de valoração cultural e constitui algumas categorias de atores sociais, como normativos e outros como deficientes ou inferiores. Heterossexual é normal, gay é perverso. Famílias chefiadas por homens são corretas, famílias chefiadas por mulheres não são. Brancos obedecem à lei, negros são perigosos. E aí acontece isso aqui. Justificativa para isso. Não é a primeira vez que ocorre escravidão no mundo. E além de que a mulher ali, ó, tem que atender o que você que manda. Vai ver, ela tá traindo ele com o cara ali atrás ali, e esse aqui esconde a sua homossexualidade se envolvendo com outro aí por aí. Se ele não for até um pedófilo mexendo com as crianças aqui, ó, que já nasciam escravas. Antes de terem essas leis aí, no qual, quando houve a abolição pela princesa Isabel assinada, o Estado brasileiro teve que pagar e ressarcir eles pela perda de propriedade. E não foi pouca coisa. Cada escravo valia mais ou menos o preço médio de um automóvel hoje. Era assim que funcionava. Isso quando as mulheres, lá no cantinho lá, tinham que servir sexualmente. E muitas vezes não é o que elas queriam. Em todos os casos, o resultado é negar a alguns membros da sociedade a condição de parceiros integrais na interação, capazes de participar como iguais e com os demais.
Em todos os casos, consequentemente, uma demanda por reconhecimento é necessária. Mas note precisamente o que isso significa, visando a não valorizar a identidade de grupo, mas superar a subordinação. As reivindicações para reconhecimento no modelo de status procuram tornar o sujeito subordinado a um parceiro integral da vida social capaz de interagir com outros como um par. Elas objetivam, assim, a desinstitucionalizar padrões de valoração cultural e impedem a paridade de participação e substituí-los por padrões que os promovam. Isso vai acabar. E aí você olha, um artista que resolveu viver a sua vida pelo que ama. E resolveu viver a sua vida pelo que ama. Olha a idade dele. Ele escolheu isso. Ele podia ter uma vida com recursos abastados se fosse classificado o que ele fez como sendo vantajoso ao sistema, ou se o que ele fizesse outra coisa se vendesse. Ele pode faltar alguns recursos, mas ele é ele. Esse cara vive a vida dele. Essa é a diferença. Esse modelo de status evita muitas das dificuldades apontadas no modelo da identidade. Em primeiro lugar, ao rejeitar a visão do reconhecimento como valorização de identidade de grupo, ele evita especializar tais identidades. Essencializar tais identidades, dizendo que é uma essência. Que é uma essência de bom, de virtude. Cara, isso é uma mentira pregada, justificada. Ah, porque eu sou militar de carreira e vem de uma família. Grande bosta. Isso não é nada. Isso é pior, é uma vergonha dizer isso aí. Lute contra isso e mostre que mesmo vindo daí você não é tão baixo quanto isso aí. Essa porcaria aí. Em segundo lugar, ao focar nos efeitos das normas institucionalizadas sobre as capacidades para a interação, ela resiste na tentação de substituir a mudança social pela reengenharia da consciência e mudar uma consciência onde o homem não tenha que ver o ser humano como mais ou menos um do outro. Em terceiro lugar, ao enfatizar a igualdade de status no sentido de paridade de participação, ele valoriza a interação entre os grupos em oposição ao separatismo e ao enclausuramento. Não tem separatismo, ninguém se separa e não tem clausura. Todo mundo está livre e ninguém tem poucos recursos. Em quarto lugar, a não ser que todo mundo tenha pouco, né? Tudo bem. Em quarto lugar, o modelo de status evita reitificar a cultura sem negar a sua importância política. A cultura é a coisa mais importante, a cultura é vida. Não, isso aí é o enclausuramento. De uma cultura. De uma cultura que enclausurada enclausura as outras e se coloca acima delas. Você acha que... Eu imagino que alguém talvez queira essa vida. Mas você acha que é todas elas? Você acha que ela é feliz? Escondendo, por exemplo, uma gravidez? Abandonando seu filho? Porque ela não vai poder criar o filho dela no convento. Como é que faz, hein? Atento ao fato de que os padrões institucionalizados de valoração cultural podem ser veículos de subordinação, ele procura desinstitucionalizar os padrões, que impedem a paridade de participação e os substituem por padrões que as promovam. Nada de padrão. Acaba com esse negócio de padrão. Tira essa palavra, a não ser que ela sirva para servir a toda a humanidade, para o bem comum. Um padrão de recursos iguais para todos. E não se preocupem que não vai faltar. Porque se pegar o que os ricos têm, vai sobrar. Como no Brasil. De mais de 90% da riqueza na mão de 1%. Finalmente, o modelo de status possui outra grande vantagem. Diferentemente do modelo de identidade, ele entende o reconhecimento de uma forma em que esse não é colocado no campo da ética.
concebendo o reconhecimento como uma questão de igualdade de status definida então como paridade participativa, ele fornece uma abordagem deontológica do reconhecimento, que visa qual é a função dele, que é ser ele, e a função do reconhecimento, que é reconhecer a todos já desde o início, a paridade. Justamente isso, porque nós somos capazes. We can do it. Sendo assim, ele libera a força normativa das reivindicações por reconhecimento da dependência direta a um específico e substituto horizonte de valor criado por alguém que coloca aquilo lá. Às vezes até na forma da religião, outra forma de manipulação do povo. Não quer dizer que você não possa ter um, mas desde que não seja isso, mas sim bem. Diferentemente do modelo de identidade, então, o modelo de status é compatível com a prioridade do correto sobre o bem. Do correto. O correto sobre o bem, porque é o bem e não um tipo de bem imposto para ser aceito e enfiado goela abaixo no povo. E o povo que passe fome. Empilhados em ônibus enquanto outros dizem carro que ninguém sabe o nome. Recusando o alinhamento tradicional do reconhecimento à ética, ele, ao contrário, e alinha a moralidade. Que é o que acontece no mundo hoje. Todo mundo alinhado à moralidade. Que reconhece isso como uma ética pré-existente, pré-pronta, preparada, pré-moldada. Desse modelo, o modelo de status permite que se combine reconhecimento com redistribuição, sem sucumbir à esquizofrenia filosófica dos quais foram acusados antes. Desses filósofos e pensadores serem nesse sentido, argumentarei em seguida. No próximo capítulo. Que será na próxima aula desta grande filósofa, Nancy Fraser. Amigos, nunca se esqueçam, se for filosofia, é dúvida. E se não for a partir daqui, e for uma linha de raciocínio colocada como um caminho que visa a pregação de certas verdades absolutas, isso é só mais uma forma de padronização. Filosofia não é. Mas é fácil vender uma filosofia quando não se sabe ou que ela é, ou não se tem caráter. Às vezes até tem, mas muitas vezes não é porque não tem ou tem. Às vezes o que visa no final das contas é o lucro acima de tudo. E no fim das contas a padronização conforme a régua de X. Para não dizer nomes. Amigos, agora eu agradeço a todos a audiência. Quem quiser se inscrever no nosso canal, fique à vontade, participar, dar seu like, pegar o seu texto, fazer suas perguntas. Fiquem à vontade. Agora eu vos deixo e até a nossa próxima aula. Tchau para todos, amigos. Fiquem bem. Tchau, gente.